Amém? Complementando apenas um versículo acrescentado ao que os irmãos escolheram, eu quero convidá-los a lerem comigo Salmo 89, 15, para fazer um paralelo ao tema em apreço. Salmos 89 e 15, que nos diz assim: Bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te e que anda à luz da tua face, ó Senhor. E outra tradução diz: Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Amém? Eu quero agradecer de coração o convite que me foi estendido para estarmos aqui. Um privilégio muito grande poder estar ministrando para esta igreja, em especial em comemoração ao aniversário deste coral que tanto amamos e que temos um carinho especial. Haja vista que todos os eventos que fazemos ali na sede, na Belwade, anos 70, se pudesse, estariam todos eles. E já foram alguns. Eu estava comentando ontem com o Everson. Eu disse, e comentei com a Zelma, se eu pudesse, se eles tivessem tempo, eu compraria um ônibus bem grande para sair com esse coral pregando por esse Brasil afora, levando a palavra de Deus àqueles que não têm um prato tão rico como esta congregação tem, que tem um privilégio tão grande de ter um coro tão abençoado assim, com tanta qualidade, com tanta unção, e muitos sem ter oportunidade de presenciar e nem sentir isso. Então esse é o meu desejo. Quem sabe eu posso roubá-los por alguns eventos fora desse estado. E é um prazer estar aqui e rever também vosso pastor Clédio, pastor, nosso amigo João Marceneiro, longas datas, Toninho, da velha guarda, né, Toninho? Nós somos da velha guarda aqui, anos 70. Nós somos remanescentes dessa geração. Está aqui também nosso querido companheiro de viagem Israel, tá? Pastor Idomar. Deus abençoe. E em nome desses companheiros, eu quero agradecer a todos que estão aqui, nossa retaguarda, os cooperadores, obreiros, que fazem acontecer o sucesso do trabalho de Deus aqui nesta congregação de Salete. Salete, que tanto amamos, tanto queremos bem. A minha esposa foi professora há muitos anos aqui desse colégio, hoje aposentada, né? Mas tem muitos amigos aqui, consegui fazer muitos amigos nessa igreja. Eu sempre digo, quando estou por aí, que aqui em Criciúma é a congregação que eu mais me identifico e que mais tenho apreço, porque são pessoas maduras, pessoas especiais, zelosos, que servem ao Senhor com alegria e sabem adorar ao Senhor também com alegria. Prazer rever também aqui o representante aqui da família da Abas, né, que também estamos aqui no coro, uma das suas irmãs, né? Então a Ruth, o Rodinei, bom tê-los conosco aqui. Os demais irmãos, prazer tê-los conosco. Podeis assentar. Prezados irmãos queridos, falar sobre esse tema, cuidado de escolher, penso que é fundamental e de suma importância que façamos um retrospecto, pelo menos nos situar na tela em apreço sobre esse tema, em que circunstância, em que situação os nossos heróis da Bíblia, Paulo e Silas, se encontravam quando nesse momento acontece esse milagre, entre muitos outros milagres que já vinham acontecendo com os apóstolos em toda a sua trajetória, desde quando começou a igreja, desde o começo, quando Jesus disse:
ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ali estava o ide imperativo de Jesus, havia uma missão específica já para os discípulos. Jesus apenas orienta que eles passem por um processo de preparo, dizendo: vocês, portanto, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque vocês precisarão de muito poder, de muita força, da presença do Espírito Santo muito forte na vida de vocês, para que vocês possam vencer os desafios que está colocado diante de vocês. Ide por todo o mundo, começando por Samaria, para as cidades vizinhas. Não tente muito longe por enquanto, mas preparem-se, porque o Evangelho é para todo mundo. E vocês estão dando os primeiros passos dessa missão que começa aqui em Jerusalém. E daqui vai sair os missionários, daqui sairão os pregadores que irão transformar o mundo ao longo de toda a história. Claro que cada um teve a sua escola teológica, cada um aprendeu naquilo que foi possível, mas a maior escola recomendada por Jesus naquele momento é ficar em Jerusalém, até que venha quem? Gamaliel? Para os estudiosos da Bíblia, exegetas sabem que Gamaliel era um dos mais nobres conhecedores da lei, com o qual o apóstolo Paulo aprendeu as sagradas letras, estudou, mas não era Gamaliel que eles tinham que chamar para estar em Jerusalém. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto. Aleluia. Aleluia. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais o que? Revestidos. Por que revestidos? Porque vestidos eles estavam no momento em que aceitaram. No momento que reconheceram, aceitaram os desafios, viram curas, viram coisas maravilhosas que bastavam. Aqui, tudo que viram para os discípulos seria suficiente, irmãos, para que eles saíssem dali gritando para o mundo inteiro o que Jesus fez por eles. Aleluia. Os milagres que eles viram, comeram com Jesus, viram mortos ressuscitarem, cegos verem, aleijados andarem. Suficiente para qualquer um, para testemunhar ao mundo o que viram. Mas a ordem era ficar em Jerusalém para o revestimento espiritual. O preparo maior para uma igreja não é uma formação teológica. Ela é muito importante, ela é básica, ela é fundamental. Mas uma formação teológica sem o poder de Deus na vida de um homem não resolve nada. Ela ecoa vazia, ela ecoa algo que não se sustenta ao longo dos anos. Por isso Jesus recomendou: fiquem em Jerusalém, se revistam do poder de Deus, se preparem para as agruras e as vicissitudes que vocês irão enfrentar ao longo dessa jornada. E assim começa o grande desafio, e começam os primeiros acontecimentos. No dia de Pentecostes, aquela glória maravilhosa, todos começam a se preparar, saem dali animados. Mas já no começo começam as primeiras divisões, as primeiras dissensões, os primeiros desafios. Alguns apedrejados, alguns perseguidos, alguns deles até perseguidos. Por quem? Pelo apóstolo, pelo antigo Saulo de Tarso, doutor da lei, conhecedor, ele tinha autoridade suprema como romano, oficial romano, para perseguir os cristãos. Ele também foi um que consentiu na morte de Estevão e ficou com a capa de Estevão. Ele viveu esse momento, mas ele viu algo que ele não esqueceu. O que ele viu e o que ele ouviu de Estevão no momento em que estava se despedindo, que ele olha para os céus: eu olho para os céus
e vejo o Filho de Deus assentado à destra do Pai. Eu tive visões, eu estou vendo o Filho do Homem. Aleluia. Saulo sai dali transtornado e tenta se recuperar dessa situação, mas o ódio e toda aquilo que ardia do radicalismo judaico, impregnado neles por não conhecerem, não entenderem o Evangelho. Saulo sai agora em direção a Damasco, procurando também atingir os irmãos que estavam em Damasco. E lá já a palavra de Deus já tinha estava chegando também em Damasco, já tinha irmãos convertidos em Damasco. Mas no meio da estrada, do caminho, acontece tudo que vocês já sabem. Um homem cheio de poder e cheio de determinação literalmente cai do cavalo, sai cego, humilhado, e Deus fala com ele, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura para ti recalcitrar, perseguir os meus, mas eu quero que você realmente seja o meu instrumento. Já que você se reveste dessa autoridade, parece que vejo Jesus preparando ele, dizendo: eu vou precisar de ti. Já que você tem esse furor contra mim, eu vou usar esse furor contra mim para você ser o meu apóstolo para os gentios. E a sabedoria de Deus é suprema, irmãos. Deus trabalha de forma correta e precisa, por isso Ele é Deus. Os demais apóstolos não teriam condição de fazer o que o apóstolo Paulo fez. Sem o apóstolo Paulo, o cristianismo teria dificuldade de se expandir para o mundo. Os irmãos concordam com isso? E sabe por quê? Porque os demais apóstolos, eles viviam em função do judaísmo de uma forma radical, e eles estavam preparados para conviver com aquele judaísmo tradicional. E eles não tinham o conhecimento e a sabedoria que Paulo tinha para poder conviver com circunstâncias adversas que o apóstolo Paulo teve que viver, a ponto de chegar diante de um dos imperadores, como Festo e Félix. Quando chegou diante do imperador, e ele começou a falar de Jesus, o que aconteceu com ele, a sua vida, como ele era no passado, como ele vivia no passado, o homem que vivia com tapetes vermelhos no palácio real, tinha tudo, tinha poder no Império Romano. E Félix olha para ele e diz: mas como, Paulo? Como, Saulo? Uma pessoa como você, inteligente, doutor da lei, conhecedor de todo conhecimento, agora está aqui preso na minha frente. Você foi meu colega de universidade, agora está aqui numa situação dessa. E ele insistia em falar de Jesus, mostrando o que Jesus fez na vida dele. E ele disse para Félix: olha, eu gostaria que você estivesse no meu lugar, exceto essas prisões que me prendem aqui, mas eu queria que você estivesse no meu lugar. Aleluia. Tanto que Félix disse: Paulo, Saulo, a sabedoria extrema, a tua inteligência te faz delirar. Admitiam a sabedoria de Paulo, mas não entendiam o projeto de Deus. Mas o Evangelho não para. Continuam as perseguições. Agora Paulo entra no cenário de perseguidor, passa a ser perseguido. E a Bíblia mostra todos os momentos que eles viveram. Teve 3 momentos de açoites em cidades diferentes. E agora ele está no outro palco, e esse palco é definitivo e muito importante para agora Paulo, porque ele precisava realmente estender a obra de evangelização e missionária. Nesse texto que os irmãos escolheram, é exatamente o palco principal, o momento exato em que a igreja se define, a missão se define como algo de expansão mundial. Porque Paulo, estrategicamente, ele sabia que ele teria que entrar na Europa.
O único caminho para que o Evangelho saísse de Jerusalém e daquela e toda a região, e Samaria, era entrar na Europa. E a única cidade que dava acesso à Europa era exatamente a cidade que nós sabemos, que é a cidade de Filipos. Ficava num lugar estratégico. Tudo começa dessa forma, que se discute o projeto de missão. A igreja se reúne em Jerusalém. Estão lá Pedro, Tiago, João, e eles discutem o que fazer agora para nós estendermos a obra missionária. Naquele momento o alvo era Antioquia. Foram eleitos os nomes de Paulo e Silas, também Barnabé e Judas, chamado Barsaba. Dali parte para Antioquia, as províncias romanas de Síria e Cilícia. Chegando a Antioquia, cumpre sua missão, e Judas Barsaba volta e Silas fica acompanhando Paulo. Na segunda viagem missionária ficam um tempo em Síria e Cilícia. Em Listra, Timóteo se junta a eles. Seguem passando pela Frígia, Galácia e através da Mísia, e chegam até Troade. Depois passam pela Grécia e chegam a Filipos. Paulo, por influência dos demais companheiros, e os exegetas falam isso, que ele foi impulsionado, ele queria ir para a Ásia. Não Paulo especificamente, mas ele estava sendo estimulado a ir para a Ásia. Mas Deus, que trabalha da sua forma mais precisa, sabendo que para a Ásia o Evangelho sofreria muita represália, seria pior do que enfrentar a Europa. Porque até hoje os irmãos imaginam o que seria pregar o Evangelho na China, no Japão, se eles nem conheciam o caminho da Índia, que foi descoberto em 1500. Então que estratégia eles teriam para esse mundo que não conheciam tentar uma aventura dessa? Seria extremamente difícil, e Deus, na sua suprema sapiência, determinou: vocês fazem essa trajetória, começam pela Europa, da Europa vai se espalhando e aos poucos o Evangelho vai ganhando corpo. Aleluia. E foi o que aconteceu. Chega um momento em que eles estão nessa situação, nessa cidade. Eles chegam em Filipos. Ali começam a pregar o Evangelho. Já encontram uma mulher atenciosa ali que está ouvindo a palavra de Deus. Seu nome era Lídia. Encontram ali também aquela situação que os irmãos já leram no texto, que veio falando e dizendo: esse é o homem de Deus, esse é o homem servo de Deus do Altíssimo, e vem falando todos os dias aquela bajulação desnecessária e não divina. Por isso é muito cuidado com as bajulações, porque elas podem não ser de Deus. Toda bajulação não é bem-vinda. E às vezes as pessoas se alimentam de bajulações, se achando que tudo que dizem deles é o melhor. Não. Que digam de você o que você é, mas não digam o que você não é. Paulo sabia que eles estavam dizendo o que ele era, mas ele sabia que atrás daquilo havia um espírito querendo dar conformismo e limitação física para Paulo. Como que ele diz: eu sou tal e eu vou agora ficar aqui, vou me estabelecer aqui nessa cidade, daqui não saio porque está tudo bem, está tudo em meu favor, está todo mundo dizendo que eu sou o cara. Mas ele olha para ela e diz: o Senhor te repreenda. Aleluia, glória a Deus. E repreendeu aquele espírito que adivinho, que era como um oráculo para eles, porque ela dava lucro aos seus senhores, porque era como uma feiticeira que adivinhava ali a vida das pessoas, lia as mãos e dizia, traduzia o futuro das pessoas, mentindo para as pessoas, e o espírito maligno enganando as pessoas. Paulo repreendeu, trouxe prejuízo para alguém. Evidentemente, quando essa pessoa que era explorada e tira dos seus senhores o lucro, isso traz realmente uma perseguição necessária, porque quando você mexe com dinheiro e com valores, afeta realmente sempre ameaça alguém. E foi o que aconteceu. Foi o pivô
suficiente para que Paulo e Silas fossem arrastados, fossem denunciados para as autoridades da época. E a Bíblia diz que eles foram açoitados. E foram açoitados violentamente. A Bíblia diz, vocês sabem muito bem que a Bíblia diz que são 39 menos 1, não pode ser 40 vezes. Então eles ganharam 39 varadas nas suas costas. Tiram a camisa e o açoitam e o lançam no calabouço, ainda na cadeia. E não se limitam ainda só a colocá-los na cadeia, mas ainda colocam entre troncos amarrados com as duas mãos, como quem diz: aqui você não pode sair porque você está amarrado. Naquela época o nome era carcereiro. Até pouco tempo ainda no Brasil era carcereiro. Quando nós chegamos na Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina, quando trabalhei lá, ainda era carcereiro. Mudou há pouco tempo. Eu lembro que eu fiz parte da primeira comissão que mudou o nome de carcereiro para agente prisional aqui em Santa Catarina. Eu fiz parte da primeira escola de seminário de agentes prisionais, o coordenador e criador desse momento, que passou a mudar a nomenclatura, mas em toda a história, todo o tempo, até aqui no Brasil, o nome ainda era carcereiro. Vocês sabem disso. E agora o carcereiro está ali, o funcionário público do Estado pago para cuidar deles. Mas acontece algo fenomenal que vai mudar toda essa história. Deus permitiu que Paulo e Silas passassem por essa situação, porque seria a forma de formar a igreja ali. Não teria outro jeito, talvez. Parece que só pregando não teria o resultado que teve na mesma circunstância, porque esse momento histórico e esse milagre mexeu com as vidas das pessoas. Se Paulo fosse tentar um por um pregar o evangelho, ele ganhava um aqui, perdia outro ali, porque vinha outro judeu tentar desfazer o que Paulo pregou. Seria uma luta e uma guerra em glória. Mas Deus permitiu que eles passassem por esse processo. Quando foram açoitados, colocados no tronco, presos ali, mesmo com dor, sentindo as dores das feridas, dos açoites, eles começam a cantar, oram e cantam. Oram, aleluia. Oram e cantam, cantam e oram. Ah, se eu pudesse ouvir. Se eu pudesse ouvir aquele hino. Talvez fosse o hino 15 da harpa cristã, né? Talvez Paulo estivesse cantando Rude Cruz, Serigim. Aleluia! Oh, glória! Rude Cruz, Serigim, um dia surgiu como emblema de dor, e assim sucessivamente. Aleluia! E vejo pelos olhos da fé aquele carcereiro que começou sonolento, já era tarde, meia-noite, já dormindo praticamente, mas ele ouvia ao longe aquele som entrando no subconsciente, e os carcereiros demais presos ouvindo aquele hino. Já começava o primeiro processo de evangelização. Os primeiros a ouvir o evangelho ali já eram os carcereiros, já eram os prisioneiros. Aleluia! Seus corações já começaram a ficar mexidos, tocados, ouvindo aqueles hinos. Glória a Deus! Aleluia, irmãos, imagina que misto de dor e alegria, mas o apóstolo Paulo sentindo toda aquela dor e tudo aquilo que parecia para nós humanos impossível, para ele naquele momento, quando canta, era como um bálsamo de Deus que tirava toda a sua dor. Aleluia. Era como um anestésico de
de Deus, tirando a dor, o Espírito Santo confortando e dizendo: cante, meus filhos, porque aqui começa a grande arrancada da minha igreja. Aleluia! E quando estão no meio de tudo isso, já meia-noite, ouve o que vocês conhecem de mais lindo. Aleluia! De repente dá um grande terremoto e rompe aquele louvor, aquelas orações mexeram com o coração de Deus. Os céus foram sacudidos com as orações e com o clamor e com o louvor de Paulo e Silas. E os alicerces daquele lugar começaram a tremer, a casa começou a tremer, as cadeias começaram a se romper, e todas aquelas portas e cadeias se abrindo automaticamente. Era um barulho ensurdecedor, plaque, 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 se abrindo como se fosse um cinema em Hollywood. Aleluia! Não tinha energia elétrica, era escuro na época. A iluminação que se tinha era com luminárias feitas com fogo, com tochas. E aquele homem, quando viu que de repente aquelas portas se abriram, aquele barulho todo, aquele terremoto, acordou o carcereiro. Ele sai apavorado, gritando: o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Onde estão os presos? Porque ele sabia que ele morreria se aqueles homens realmente fugissem. Bastava um preso daquele fugir, ele seria enforcado. Porque na passagem anterior da Bíblia, em outro momento em que Paulo foi açoitado, o carcereiro foi enforcado porque deixou fugir. Basta que vocês pesquisem. Mas esse teve sorte. Esse Deus agiu de misericórdia com ele, porque nenhum preso fugiu e Paulo não deixou fugir. E disse: todos nós aqui estamos. Porque aqueles presos já tinham sido evangelizados, então já estavam prontos, já estavam convertidos, já estavam curados, já estavam com outra missão, já estavam com o Espírito de Deus tocando no coração, e nenhum se esforçou em fugir. Ficaram ali ao redor de Paulo, vendo tudo aquilo, aquele momento de glória. E o carcereiro, então, naquele momento, querendo se matar, puxando aquela espada para suicidar, Paulo disse: não te faça mal, porque todos aqui estamos. Aleluia. Aleluia, todos estão salvos, não te preocupa. Aleluia, mas onde entra o pecado, a glória, a graça superabunda, irmãos. Ali haviam homens pecadores, assassinos, homens destituídos da sociedade, condenados pela sociedade. Então, a pior espécie e casta de pessoas estavam ali. Mas a graça de Deus naquele momento os alcança e os atinge, e aqueles homens começam um processo de cura e de recuperação. Aleluia! A esperança renasce para cada um daqueles presos. Ele se joga aos pés de Paulo e Silas e diz: senhores, o que eu faço para ser salvo? Eu também quero esse Deus, eu também quero esse Jesus, eu também quero essa alegria, eu também quero esse privilégio. Aleluia! E eles dizem: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! E ali começa o mais importante processo de mudança da história. Aquele mesmo carcereiro já pega e diz: o que é que te impede? O que é que eu preciso fazer? Ele começa a perguntar para Paulo como fazer para ser batizado. Ele estava tão eufórico e tão determinado que era de madrugada, já tinha passado a meia-noite. Esse carcereiro não quis deixar esperar o amanhecer. Disse: não vou esperar amanhecer não. Aqui perto tem um rio, onde eu vejo essas pessoas orando ali. Tem um pessoal que vai orar ali de vez em quando. Vamos lá já, se é batizar é já. Saíram de noite para o batismo, pegaram as tochas e saíram um atrás do outro e foram na beira do rio. E agora Paulo e Silas pegam o carcereiro e colocam a sua família e batiza aquela família. E a primeira igreja na Europa começa a se formar ali. Oh, glória a Deus! A alegria foi tão
tinha que conviver no ambiente, a casa dele era próximo ao cárcere. A casa dele já era do lado. Ele foi, saiu batizado, chegaram felizes em casa e disse: não, mas eu não estou contente, vocês vão ter que agora ir para casa, porque eu vou curar vocês, vou ter que agora fazer o contrário, eu vou ter que agora sarar a ferida. Lá vai o carcereiro, pega a dica, pega o que tinha na mão, que não sei que produto ele pegou, mas agora está lá nas costas de Paulo e Silas, passando aquele enguento, tentando dizer: meu Deus, que fizeram contigo, que fizeram com esse homem de Deus, oh, que tristeza. A alegria chega naquela casa, a mudança acontece naquela família, e leva agora aquela família a adorar ao Senhor. E Paulo quis se retirar, e Silas disse: não, vocês vão ficar aqui, vão dormir aqui essa noite, amanhã vocês vão embora, amanhã vocês podem sair. E o mais importante disso tudo, que eu acho, é que além de tudo isso, chegou de manhã, veio oficiais de justiça, vieram para Paulo e Silas e disseram: olha, os pretores, oficiais de justiça, determinaram que vocês podem sair. Paulo disse: não, senhores, eu sou cidadão romano, vocês me açoitaram, vocês me prenderam, sem me perguntar a minha origem, quem eu era. Eu fui soldado romano, eu servi essa pátria, eu servi esse país, tenho minha origem romana, e vocês não poderiam fazer isso. Vai lá e diga para ele, para mim sair daqui, eles têm que vir aqui pedir perdão para mim. E quando os oficiais de justiça chegaram, informaram aqueles que mandaram prender Paulo e Silas, eles se apavoraram, ficaram temerosos, vieram até Paulo e Silas, pediram perdão, pediram desculpa e liberaram os nossos heróis da fé para começar a maior caminhada de evangelização para o mundo. E ali começa, querida igreja, o processo mais lindo e importante para o mundo, porque se estabelece os primeiros crentes daquela igreja. O carcereiro, que era de Filipos, que é da primeira cidade da Europa, que era uma cidade que fora conquistada exatamente por Filipos II, que era o pai de Alexandre o Grande. Então ele deu esse nome de Filipos em função do nome do avô, que era Filipos. Era uma cidade militar, era uma cidade que todos os ex-funcionários públicos do Estado normalmente iam para aquela cidade. Eram pessoas de bem, de poder, de aquisição. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele trata como minha coroa, porque ele diz: aquela igreja, que ela foi a igreja que mais sustentou Paulo em todas as viagens missionárias. E ele reconhece tudo que aquele povo fez por ele, o que os filipenses fez por ele, porque na verdade aquele povo tinha uma certa estrutura, aquele país, aquela colônia, porque era uma colônia romana, era uma cidade grega, mas era conquistada pelos romanos. E esse Filipos II chamou, deu o nome, né? Recebeu Alexandre o Grande, deu o nome dessa cidade por isso. Então era uma cidade muito interessante estrategicamente, porque ela fazia divisão com a Ásia Menor, com a Europa, e dava espaço para entrar em qualquer situação que quisesse. Estrategicamente era ali que Paulo queria estar. E ele começa então a avançar, começa a formar. Ali encontram Lídia, a vendedora de púrpura. Então vocês veem que ali encontram já uma igreja multicultural, socialmente, pessoas diferentes, classe social. Tem ela como a vendedora de púrpura, que tinha uma vida relativamente bem boa, porque púrpura era consumida apenas pela classe nobre, era algo usado pela nobreza da época. Ali tinha um carcereiro, que era um funcionário público, e tinha aqueles que se converteram, que foram chegando para aquela igreja e formaram a igreja de Filipos ao longo da história. Então, irmãos, quando vocês escolhem esse tema e trazem esse tema aqui, dali, o dia em que o louvor subiu ao céu, não foi só o louvor que subiu ao céu,
foi o louvor, a oração e a oportunidade da evangelização para o mundo. Aleluia! Mas isso tem que considerar, acima de tudo, que ali tinha o papel do louvor e da adoração, que é exatamente esse papel que nós estamos aqui falando nessa noite. É esse ênfase que nós temos que dar também, e não podemos esquecer da importância do louvor na vida do cristão, na vida do salvo, na vida da igreja, a importância do louvor em qualquer situação, em qualquer lugar. Tanto é que o salmista diz: apresentai-vos a Ele com canto, com sacrifício de canto, porque é o sacrifício de louvor que fazemos a Ele. Então o louvor é algo essencial na vida do cristão, é algo que não pode ser esquecido e menosprezado. A orquestra, o conjunto coral não pode ser algo que fica 40 ou 30 minutos antes do culto, não. Ele é o culto. É ali que começa a adoração, é ali que começa o louvor, é ali que começa a preparação para a palavra, é ali que o Espírito Santo começa a trabalhar, a movimentar as águas. É ali que Deus usa seus filhos. É ali que o louvor se manifesta. É ali que eu vejo aqui no Nossa Senhora da Salete esse coro maravilhoso, que tem um nome maravilhoso, Orvalho de Irmão, que já escolhe, porque o orvalho tem um sentido de algo que vai descer, que desce suave, que desce macio sobre a alma, sobre o coração. Glória a Deus. Aqui no Orvalho de Irmão tem um maestro, aleluia, filho de um grande amigo meu, saudosa memória, Nereu Goulart, que ele traz o DNA desse grande homem de Deus que foi meu companheiro de luta e de batalha, que vivemos alguns anos, mais de 15 anos, pregando por essa cidade vizinha, por esse estado. Campanha Cristo, a única solução. Estava ali Nereu Goulart comigo, técnico de som, ele que instalava as barracas, ele que cuidava do transporte, cuidava de tudo. Era um homem que fazia tudo. E não tem aquela história dizendo que a árvore, que o fruto nunca longe do pé. Aí, aqui vocês têm um Samuel que Deus deixou aqui, aleluia, trouxe para cá, porque já tem uma herança de um pai que deixou esse exemplo de vida, de luta, de determinação, aleluia, que batalhou conosco cada momento, e eu convivi cada momento de lágrima na vida dele, de luta, mas hoje descansa com o Senhor, aleluia. Nesse momento ele está lá com o Senhor, descansando nas hortas celestiais. E é isso que nós precisamos mesmo, é nos preparar para aquele dia, preparar a nossa vida, a nossa alma, para estar diante do Senhor para todo sempre. Aleluia. E é isto que o texto chama de louvor e adoração. E é isto que o salmista chama de som festivo. E diz: bem-aventurado o povo, o coral, a igreja que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da sua face. E isso acontecia em todos os momentos históricos. Se nós fôssemos falar sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre o som festivo, teríamos muito o que falar. Cada momento histórico que se viveu, que a Bíblia fala de que o som festivo acontecia na vida dos cristãos, dos fiéis, dos apóstolos, dos profetas, dos homens de Deus, tudo era com som. Tudo era com manifestação de som. Eram as trombetas que estavam com os sacerdotes, com os levitas. Eram os sacerdotes quando iam ministrar. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, e ao redor da sua sobrecapa, onde ele se vestia, tinha ali os urim e tumim. Era campainhas de ouros que ficavam na orla dos seus vestidos. E era colocado uma corda no dorso do sumo sacerdote, antes de ele entrar no Santo dos Santos.
estivesse bem, e estivesse ministrando, estivesse em pecado, ele morria ali mesmo. Então teria que ser puxado com uma corda. Por isso ele tinha que ir com urim e tumim, que eram aquelas campainhas de ouros na orla do seu vestido. Porque enquanto ele estava ministrando no altar, estava lá aquele barulho, as campainhas, tirilim, 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 e o povo dizia: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. O Senhor está aceitando o nosso sacrifício, o Senhor está aceitando o nosso sacrifício, o Senhor está aceitando o nosso sacrifício. E o povo gritava, o povo vibrava, e as trombetas soavam. Era assim. Era assim que Deus tratava, era assim que Deus agia. Em cada momento histórico tinha um som específico. E eu chego a perguntar: qual é o som que nós estamos ouvindo hoje? Hein? Qual é o som que os nossos filhos estão ouvindo hoje? Qual o som que nossas filhas estão ouvindo hoje? Será que é o som das novelas das 8, das 9, das 10? Será que é o som do rock and roll, das músicas deliciosas? Será que os iPads, iPods, iPhones da vida, colocados na mão do seu filho adolescente, estão sendo monitorados suficientemente para sabermos que música ele está ouvindo? Eu estava assistindo essa semana, até eu transcrevi aqui algum texto, mas não vai dar tempo para falar. Mas eu não pecaria na omissão de dizer o que eu ouvi numa entrevista do pastor Sóstene, neurolinguista e jornalista, que ele fez ao pastor Subirá. Ele coloca, como neurolinguista, ele faz observação, um estudo pormenorizado sobre a importância da música no aspecto espiritual e também negativo para aqueles que não sabem ouvi-la. Aquilo que nós ouvimos aqui é o movimentar de Deus, são as teclas e os sons festivos que chega como um cheiro suave diante do Senhor. Quando nós cantamos e colocamos e abrimos a nossa boca e movimentamos o ar, que mexemos com a nossa corda vocal, nós mexemos, como diz no grego e no aramaico, ahar de Deus, aquilo que nós chamamos de pneu de Deus, que é o sopro de Deus, que nós recebemos no Éden. E aí nós colocamos para fora aquilo que o coração está cheio, do que a alma está cheia. E esse pneu de Deus começa a colocar aquilo que ele recebeu como estímulo externo ou interno para fazer o que ele pretende fazer. Aleluia. Quando nós usamos isso para elevar e para engrandecer a Deus, nós entramos numa sintonia direto com os céus, e por isso nós choramos, e por isso nos alegramos, e por isso nós vivemos cantando em casa, por isso nós vivemos andando para cima e para baixo, dirigindo onde estiver, cantando e recebendo o batismo do Espírito Santo, porque é o pneu de Deus agindo na nossa vida, é a comunhão com Deus. Aleluia. Quantas vezes você e eu cansei, está dirigindo nessa BR ao longo dos anos, muitos anos trabalhando em Florianópolis, indo para cima e para baixo, e ser renovado no Espírito, relembrando hinos antigos, hinos do passado, e as lágrimas vêm. E nós sentimos aquela comunhão, porque é o pneu de Deus, é aquela comunhão, é aquela sintonia que você faz ao céu, é o som festivo que nós estamos vivendo. Lembra daquele corinho que dizia assim: brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, quero brilhar com Jesus. Eu lembro de uma experiência que eu fui visitar uma irmã, e ela estava lá cantando esse corinho, e ela estava com bombril, limpando aquela panela, passando aquele bombril naquela panela, e ela cantava brilhando, brilhando, aleluia.
E de repente o Espírito Santo tomou-nos naquele dia. Aquele corinho brilhando, brilhando, virou um Pentecoste naquela casa. Aleluia! Porque quando nós queremos brilhar como para Jesus, é algo maravilhoso, é algo especial. Porque nós cantamos o que a nossa alma sente, irmãos. Ninguém diz o que não quer. As pessoas só cantam, só falam o que está no coração. Jesus disse: o homem coloca para fora o que está no seu coração. Porque do coração procede toda a vida. A nossa vida procede do coração. Do que o coração está cheio, a boca fala, não é assim que diz o verbo, nosso ditado comum? E agora, ainda, para nossa infelicidade, cuidado, outros pesquisadores nos mostraram, eu vi um podcast muito interessante esses dias, de um debate entre pesquisadores neurolinguistas de música, que diz que determinados tons usados em rock and roll e shows aí que tem aí mundano, com droga e rave, festa rave por aí, tem tons específicos para invocar demônios. Tem tipo de música que eles já sabem, que pode colocar lá, o DJ já sabe a hora, tá na hora, aí já bota aquela música, que é aquela música que traz os demônios para perto, e já invoca diretamente o inferno. Então aí está a nossa grande responsabilidade como igreja, de nós estarmos cada vez mais valorizando isso que vocês têm aqui, esse coral, essa igreja que louva, que enaltece o nome do Senhor, essa igreja que conhece o som festivo. Aleluia! Quem conhece o som festivo andará, ó Senhor, na luz da tua face. Isso faz recordar, e para encerrar, Jesus chegando na grande festa do Pentecostes. Ele não estava muito interessado em ir, mas ali era aquela festa que durava 7 semanas. Vários bois eram sacrificados naquele período. Animais eram degolados e imolados, melhor dizendo. E o sacrifício feito, eles viviam em tendas, ficavam 7 dias direto adorando. E perguntaram para Jesus se ele ia. Ele disse: não, vocês vão, porque eu vou ficar, vai chegar depois. Jesus não quis estar no começo da festa. E a Bíblia diz que no último dia, por isso que eu gosto do último dia, viu? Hoje é o último dia, mas é o dia que o Senhor vai estar aqui também, para nos incentivar a continuarmos esta obra tão gloriosa. Aleluia! Estando ele ali, olhando de longe, o sumo sacerdote diz a palavra de Deus, e os exegetas que estudam, o sacerdote ele passava no tanque de Siloé, pegava um balde de ouro, pegava aquela água no tanque de Siloé. Eles davam, nós tivemos lá naquele irmão, nós vimos isso lá. E dava a volta no monte do templo 2 vezes com aquele balde cheio de água tirado do tanque de Siloé. Havia uma calha chamada calha de prata, que era despejada água que ia em direção ao rio que ficava mais abaixo, Rio Cedron, que agora está seco. Nós vimos que está seco o Rio Cedron, porque nem mais sacrifício é feito lá. Então, no momento em que o sacerdote pegava a água, o balde, e circulava com aquela água espargindo por todos os lugares, até chegar na calha, o povo começava a ficar atento e observando o que ia acontecer, e os flautistas, os instrumentistas, os levitas se preparando para o momento único e decisivo de louvar e agradecer a Deus pela colheita que teria no ano seguinte, agradecimento a Deus, pedir que Deus honrasse os próximos anos de colheita na vida deles. E diz a palavra de Deus que quando estavam já no finalzinho da festa, e que o sacerdote pega a água e
ia colocar na calha de prata. A água, quando ia derramar a água sobre a calha de prata, Jesus chega e se apresenta no meio, do nada, e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Aleluia. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Aleluia. E começou um barulho só, e ali estava os discípulos, e vieram ao redor dele, e começou uma grande glória. Isso dizia ele do Espírito que haviam de receber, porque este é o som que esta igreja quer continuar ouvindo. Esse é o som que a igreja quer continuar ouvindo, o som do Espírito Santo, o som do Pentecoste. Vamos se pôr de pé. Aleluia. Bem-aventurado, igreja, bem-aventurado o povo, bem-aventurado o coro, bem-aventurado o cantor, bem-aventurado o irmão, bem-aventurado a irmã, bem-aventurado todos nós que estamos ouvindo o som festivo. Eu me preocupo muito, irmãos, em nossa longa trajetória de fé. Ontem nós éramos jovens na Assembleia de Deus. Eu nasci no berço evangélico. Com 8 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Lá numa congregação chamada Rio Fiorita, Siderópolis. Lembro com muita saudade, mas muito gostosa, de que havíamos recebido os irmãos do Rio Grande do Sul. Eu era uma criança com 8 anos de idade, e esses irmãos vieram fazer movimento para batismo com o Espírito Santo, que está faltando na nossa igreja hoje. E eles começaram a orar, e todos começaram a ser batizados com o Espírito Santo. E muitas crianças como eu também começaram a receber o batismo com o Espírito Santo. E aquilo, irmãos, foi tão forte para mim. Aquilo foi tão forte, que eu dizia assim: chega Jesus, chega Jesus, chega Jesus. A minha carne não estava resistindo mais. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu ouvi o som festivo. Aleluia. Eu ouvi o som do Pentecostes. Eu sou dessa geração que nasceu banhado no poder, no batismo com o Espírito Santo. Eu sou dessa geração que viu Jesus caminhar dentro da igreja. A nossa geração viu isso. Eu estava lá, eu estava ali. Aleluia. Tenho pregado em muitas igrejas por aí, e quero dizer aos irmãos que estou triste. O Espírito Santo muito mais, que já não se ouve mais o som festivo, já não se ouve mais o som do Pentecostes. E que estavam todos ali reunidos naquele dia, quando Jesus mandou, e veio um som, o som veemente que encheu toda a casa. Ouviram? Foi o som. O som que encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Graças a Deus que nós temos no coral Orvalho de Irmão para continuar ouvindo o som dos céus, nos preparando para ouvirmos um som único e definitivo, irmãos, que é o som da última trombeta. Quem quer ouvir? Aleluia. Aleluia, será glorioso. Aleluia. Os anjos já estão treinando, já estão começando. De uma hora para outra, nós ouviremos dos céus, aleluia, as trombetas de Deus ecoarão os céus, e a igreja do Senhor será arrebatada, e nós nos encontrarmos para sempre com o Senhor. E aí será
estão estendendo as mãos aqui com todos nós para este coro. Esse coro maravilhoso que Deus tem levantado aqui. Nós vamos interceder pela vida deles, pela família deles, pelos filhos e netos que os têm. E cada um deles serão abençoados de forma extraordinária, porque Deus ama os seus levitas e seus salmistas. Vamos orar pela vida do maestro, da sua família,